E se a versão mais forte de você não se anunciasse? E se a verdadeira transformação não fosse barulhenta, mas silenciosa? Não postada, mas praticada. Não vista, mas construída. Vivemos em um mundo obcecado por barulho, por atualizações, por validação. Todos querem ser vistos trabalhando. Poucos estão dispostos a simplesmente trabalhar. Todos querem aplausos no meio do caminho, mas a verdade é, a grandeza não aplaude a si mesma. Deixe-me te perguntar, quando foi a última vez que você se concentrou tão profundamente, tão obsessivamente no seu próprio crescimento, que se esqueceu de contar a alguém sobre isso? Quando foi a última vez que você foi à guerra pelos seus objetivos, não para provar algo aos outros, mas para provar algo a si mesmo? Fomos condicionados a acreditar que compartilhar é progresso, que postar o seu sonho de alguma forma o aproxima dele, que transmitir sua ambição lhe dá poder. Mas, na realidade, a maioria das pessoas se convence a desistir da transformação. Expõe a semente antes que ela crie raízes e, uma vez exposta à luz, ela fica vulnerável à dúvida, à distração, ao ruído. Mas não você. Este vídeo não é sobre gritar, é sobre construir em silêncio, com disciplina, com foco, sem necessidade de curtidas, aprovação ou reconhecimento. É sobre se tornar o tipo de pessoa que não apenas persegue a grandeza, mas a incorpora todos os dias, a portas fechadas, quando ninguém está olhando. Porque é nesse momento que conta, é nesse momento que é real. Esta é a sua permissão para ficar em silêncio, para ir fundo, para se afastar do barulho, não para se esconder, mas para se preparar. Porque o silêncio não é fraqueza, é estratégia. É força que não precisa ser anunciada. É disciplina que não precisa de testemunha. É a calma antes do avanço. Entenda, o homem que constrói em silêncio é perigoso, porque ninguém o vê chegando. Enquanto outros estão distraídos mostrando progresso, ele está fazendo. Enquanto outros estão ocupados provando, ele está se tornando. E quando finalmente ele aparece, não é com potencial, é com poder. Então, se você se sentiu incompreendido, invisível, ignorado, ótimo. Isso significa que seu poder ainda está intacto, que sua energia não foi dispersada, que suas raízes estão crescendo, silenciosas e profundas. E em breve o mundo não poderá ignorar o que você construiu. Este é o seu lembrete. Pare de anunciar. Comece a alinhar. Pare de explicar. Comece a executar. Pare de buscar validação. Comece a dominar a si mesmo. Um dos maiores perigos no caminho para a grandeza é este: compartilhar cedo demais. Você define uma meta, sente uma faísca de empolgação e o seu primeiro instinto é contar ao mundo, anunciar, postar. Estou começando um negócio. Estou mudando minha vida. Estou trabalhando em algo grande. E por um momento você se sente orgulhoso, você se sente visto. Mas então algo estranho acontece. O impulso morre, a motivação desaparece, o fogo enfraquece. Por quê? Porque você recebeu a sua recompensa cedo demais. Recebeu a dopamina sem a disciplina, o aplauso sem o esforço. E agora, o trabalho real parece mais difícil do que nunca. Esse é o perigo da validação prematura. Você trocou a luta pela glória antes de conquistá-la. Você precisa entender algo. Seu cérebro é programado para eficiência. Se ele recebe a recompensa antes do esforço, já não sente a urgência de perseguir a meta. Ele acha que o trabalho já está feito. É por isso que tantas pessoas ficam presas na fase do quase. Falam bem, começam forte, mas não terminam, porque já foram alimentadas. Quando você constrói em silêncio, você se nega a esse atalho. Você não recebe o conforto do aplauso. E é esse o ponto.
Você não quer conforto, você quer progresso, quer sentir a resistência, quer manter a fome. É isso que transforma esforço em excelência. O segundo perigo é a pressão externa. Quando você anuncia seus planos ao mundo, não recebe apenas apoio, recebe escrutínio, recebe expectativas e, de repente, seu foco muda. Você não está mais construindo para você, está construindo para eles. Está se apresentando, ajustando o caminho para agradar pessoas que nem sequer estão na jornada com você. É aí que a missão se distorce. Você começa a se comparar, começa a duvidar, começa a hesitar porque alguém na internet disse algo ou porque alguém na sua vida questionou você. Mas, quando você constrói em silêncio, nada disso importa. Não existe plateia, não existe pressão, existe apenas progresso, um tijolo de cada vez. Pergunte-se honestamente: quantas vezes você gastou energia tentando parecer bem-sucedido em vez de ser? Quantas vezes alterou seu caminho apenas pela aparência? Quantas vezes desacelerou só para explicar seus passos a pessoas que nunca entenderiam sua visão? Você não deve explicações ao mundo. Você deve resultados a si mesmo. Construir em silêncio protege o seu sonho enquanto ele ainda é frágil. Mantém longe de julgamento, dúvida e distração. E mais importante, dá espaço para você se tornar. Não apenas falar, mas evoluir. Porque aqui está o que as lendas sabem. Poder de verdade não se anuncia. Não precisa. Um leão não precisa rugir para lembrar quem ele é, e nem você. Se você realmente acredita no que está construindo, não vai precisar postar sobre isso todos os dias. Vai estar ocupado demais trabalhando, focado demais, mergulhado demais no seu estado de fluxo para se importar com o que alguém pensa. Essa é a energia que você precisa adotar. A energia da convicção silenciosa. Então, da próxima vez que sentir vontade de compartilhar, pare. Pergunte-se: estou buscando validação ou estou buscando maestria? Se a resposta for validação, redirecione essa energia para o trabalho, para as repetições, para a execução silenciosa e consistente que ninguém vê, mas que você vai sentir. Porque quando você finalmente aparecer e os resultados forem inegáveis, não precisará explicar nada. O trabalho falará mais alto do que qualquer palavra poderia falar. E é nesse momento que o silêncio se transforma em legado. Se isso ressoa com você, inscreva-se e curta este vídeo. Num mundo obcecado por compartilhar demais, a privacidade se tornou um superpoder. Todos querem ser vistos, todos querem ser notados, mas poucos entendem o valor do que não é dito, do que não é mostrado, do que é mantido sagrado. Você precisa se perguntar: por que está compartilhando tanto? Por que sente a necessidade de postar cada movimento, cada luta, cada passo? Na maioria das vezes, não é sobre conexão, é sobre validação. É sobre provar ao mundo que você está fazendo algo significativo em vez de simplesmente fazer. A verdade é, seus objetivos não precisam de plateia, precisam de execução. Sua cura não precisa ser transmitida, precisa ser vivida. Seus planos não precisam ser públicos, precisam ser protegidos. Quando você entende isso, quando começa a valorizar a privacidade como forma de poder, toda a sua vida muda. Porque o que você mantém privado, você mantém puro, mantém intocado por opiniões, projeções e expectativas. Você permite que suas ideias cresçam sem o barulho externo. Você se dá espaço para falhar, ajustar, evoluir, sem uma plateia dissecando cada movimento. Isso não é fraqueza, é sabedoria. A privacidade lhe dá controle, dá a capacidade de mudar de direção sem explicação, de tomar decisões baseadas em alinhamento,
não em percepção. Quando ninguém sabe cada passo seu, ninguém pode interferir no seu ritmo. Isso não significa se isolar. Não significa se mover em segredo por medo. Significa se mover com intenção, compartilhar com propósito, proteger o que importa até estar forte o suficiente para se sustentar sozinho. Pense nos maiores criadores, líderes, construtores. Eles não se movem de forma barulhenta. Eles se movem com clareza. Mostram o resultado, não o ensaio. Mostram o produto final, não cada rascunho. Por quê? Porque o processo não é feito para ser público, é para ser sagrado. É ali que a verdadeira transformação acontece. No escuro, atrás de portas fechadas, longe dos holofotes. Quando você mantém as coisas privadas, recupera o seu poder. Você para de pedir permissão, para de buscar aplausos. Você se torna o único dono da sua missão, da sua linha do tempo, da sua visão. E essa posse constrói um nível diferente de confiança, uma certeza silenciosa e inabalável que não precisa ser alimentada por curtidas ou aprovação. Aqui vai uma verdade difícil. Quanto mais as pessoas sabem sobre a sua vida pessoal, suas lutas, seus movimentos, mais controle elas têm sobre a sua energia. Cada vez que você compartilha algo vulnerável com o público errado, você dá vantagem a eles. Não porque sejam más pessoas, mas porque não valorizam o que você valoriza. E as palavras deles, os julgamentos, as confusões, infiltram-se na sua mente e alteram o seu caminho. Você precisa se tornar implacável sobre o que deixa entrar. Precisa proteger a sua paz como se fosse um cofre, porque é isso que ela é. E, uma vez que esse cofre é aberto para qualquer um, é quase impossível manter o foco limpo. É por isso que privacidade não é só uma prática, é uma disciplina, uma escolha diária. A escolha de manter certas coisas perto. A escolha de deixar que suas ações falem. A escolha de permanecer firme no meio da tempestade e do barulho alheio. Comece hoje. Estabeleça limites para a sua energia. Pare de compartilhar cada movimento com pessoas que não conquistaram esse acesso. Pare de dar ao mundo um assento na primeira fila da sua transformação antes de ela estar pronta para ser vista. Deixe que imaginem. Deixe que presumam. Deixe que falem. Você? Construa em silêncio, implacavelmente, autenticamente. E quando for hora de falar, deixe que os resultados façam o barulho. A comparação é um ladrão, não apenas da alegria, mas da identidade. E na era da rolagem infinita, ela se tornou um hábito diário para a maioria das pessoas. Você abre o celular e, em segundos, é bombardeado com destaques. O sucesso de alguém, a beleza de alguém, o luxo de alguém, a vida perfeita de alguém. E, sem perceber, começa a se sentir atrasado, inadequado, insuficiente. Mas aqui está o que você precisa entender. Comparação não é apenas prejudicial, é ilusória. Você está comparando os bastidores da sua vida com a vitrine cuidadosamente montada de outra pessoa. Está julgando o seu capítulo 2 contra o capítulo 20 de alguém. E, pior, está baseando o seu valor em uma percepção falsa, criada a partir de ângulos selecionados, filtros e histórias escolhidas a dedo. Você não sabe o que é real, não sabe os sacrifícios que fizeram, não sabe o que escondem por trás do sorriso. E mesmo assim, deixa que essa imagem defina o seu progresso. Isso não é justo com você, não é justo com a sua jornada. Comparação é uma distração disfarçada de ambição. Parece motivação, mas, na verdade, tira você do seu caminho. Você para de construir o que é seu porque está ocupado demais olhando alguém construir o que é deles. Perde a originalidade, tentando copiar um modelo que nunca foi feito para a sua vida.
E aqui está a pior parte. A comparação gera ressentimento. Ressentimento pelos outros, ressentimento por si mesmo. Transforma admiração em inveja, gratidão em escassez. Você começa a enxergar o mundo pela lente do não é suficiente. Não há tempo suficiente. Não há progresso suficiente. Não há talento suficiente. E quando essa mentalidade cria raízes, ela envenena o seu foco. Como matar a comparação? Você foca no progresso, não na perfeição. Mede para trás, não para o lado. Em vez de perguntar, estou onde eles estão? Pergunte, estou mais longe do que estava no mês passado? Em vez de rolar a tela na história de outra pessoa, comece a escrever a sua. Todos os dias, tijolo por tijolo. Fique na sua faixa. Defina com clareza o que sucesso significa para você. Não o que parece no Instagram, não o que seus pais esperam, não o que seus colegas perseguem, mas o que você sabe que nasceu para fazer. Quando você se clareia nisso, o barulho fica mais baixo. A necessidade de acompanhar desaparece. Você percebe que não está atrasado, não está perdido, está apenas construindo algo diferente. Pratique gratidão, não a superficial, mas a profunda, aquela que diz: o que eu tenho agora é suficiente para continuar. Essa mentalidade não significa que você para de crescer. Significa que você cresce a partir de um lugar de força, não de falta. E, acima de tudo, limite sua exposição. Você não pode rolar a tela por 3 horas por dia e esperar clareza. Não pode consumir comparação pela manhã e esperar se sentir fortalecido. O que você consome molda sua identidade. E, se o que você consome é perfeição artificial, sua percepção da realidade vai distorcer. Você vai correr atrás de coisas que nem quer. Vai desejar uma vida que não é sua. E nessa corrida, vai se perder. Proteja sua visão. Proteja seu feed. Proteja seu tempo. Não por medo, mas por intenção. Porque, se você não estabelecer limites, a comparação vai entrar e levar tudo. Sua paz, seu foco, sua autenticidade. Esse é o seu lembrete. Você não precisa ser como ninguém. Não está ficando para trás. Não está fora do caminho. Sua linha do tempo é válida. Seu ritmo é suficiente. E se você ficar focado na sua missão e não na deles, vai chegar exatamente onde deveria estar. Deixe que eles persigam os holofotes. Você persiga clareza, porque no fim, não são os mais barulhentos ou mais vistos que vencem. São os mais alinhados, os que pararam de se comparar, os que se fixaram na própria faixa, os que continuaram construindo em silêncio até que o mundo não pudesse mais ignorá-los. Agora se pergunte, o que você poderia criar se parasse de se comparar? Como seria sua vida se parasse de rolar a tela e começasse a construir? É aí que está o poder. É aí que mora a paz. E esse é o caminho que a maioria nunca vai seguir. Mas você pode, começando agora. Aqui está uma verdade para a qual a maioria das pessoas não está preparada. A sua próxima evolução não virá com aplausos. Não será postada. Não será validada. Nem mesmo notada. Pelo menos não no começo. Porque o crescimento real, a transformação real, acontece em silêncio, acontece em privado, acontece nos momentos em que ninguém está olhando e ninguém está torcendo. Vivemos em um mundo obcecado por exposição, como se não for compartilhado, não tivesse acontecido. Mas a realidade é, a versão mais poderosa de você será construída no escuro. Enquanto outros estão se apresentando, você está se preparando. Enquanto outros estão postando, você está progredindo, silenciosamente, implacavelmente, sem plateia, sem reconhecimento, sem garantia. E é isso que a torna real. Porque, quando você consegue treinar sem elogios, trabalhar sem validação, avançar sem permissão, você se torna perigoso, imparável, inabalável.
Não porque o mundo acredita em você, mas porque você acredita. Deixe isso afundar. Leões não anunciam quando estão caçando. Eles se movem em silêncio, focados, calculados, e quando chega a hora, atacam. É assim que você deve se mover agora, como um leão, como um construtor, como alguém que não tem nada a provar, mas tudo a criar. Você não precisa falar sobre seus objetivos, não precisa atualizar o mundo a cada passo. Precisa dar os passos, silenciosamente, diariamente, sem barulho. Porque barulho é barato, execução é rara. E se você está realmente sério sobre mudar sua vida, o seu trabalho precisa falar mais alto que suas palavras. Veja, tornar-se irreconhecível não é sobre parecer diferente, é sobre ser diferente, pensar diferente, escolher diferente, reagir diferente. Enquanto outros apertam o botão de soneca, você se levanta. Enquanto outros desperdiçam horas, você afia habilidades. Enquanto outros repetem velhos padrões, você reescreve seu plano, tijolo por tijolo. E quando você faz isso por tempo suficiente, algo acontece. Você começa a sentir antes que o mundo veja. Uma mudança na postura, um novo ritmo nos passos. Os pensamentos na sua cabeça começam a mudar. A voz que sussurrava dúvida fica mais baixa. E a que diz, continue, fica mais alta. Esse é o sinal. Essa é a prova de que você está evoluindo. Mas aqui está o segredo. O mundo não vai reconhecer você, até que você mesmo não se reconheça mais. Até que a maneira como você se move, fala, pensa e age pareça estranha para a pessoa que você costumava ser. É aí que você sabe que fez certo. Quando seus próprios hábitos te surpreendem. Quando sua própria disciplina te impressiona. Quando seu eu do futuro começa a se tornar seu eu do presente. Você não postou sobre isso, não transmitiu. Você simplesmente se tornou. E essa versão de você não pode ser negada. Então, se você se sente invisível agora, se sente que ninguém vê o trabalho que você está fazendo, ótimo. Esse é o campo de prova. O lugar onde campeões são feitos. Não sob os holofotes, mas nas sombras. Onde o fogo é aceso. Onde a identidade é forjada. Onde o velho eu morre e o novo emerge. Você não precisa de validação para quem está se tornando, precisa de consistência. Não precisa de curtidas, precisa de repetições, não precisa de plateia, precisa de alinhamento. E quando chegar a hora, quando finalmente entrar na sala como essa versão elevada e irreconhecível de si mesmo, não precisará dizer uma palavra. O trabalho falará por você. A energia vai mudar. E as pessoas que antes te ignoravam não terão escolha a não ser sentir. Não porque você forçou, mas porque você conquistou. Então agora, construa silenciosamente, diariamente, com foco, com fogo. Não para o mundo notar, mas para você se tornar alguém que o mundo não pode mais ignorar. Esse é o caminho. A maioria nunca vai percorrê-lo, mas você pode. Você só precisa parar de buscar barulho e começar a buscar poder, do tipo que fala por meio da ação, que não persegue, mas atrai. Do tipo que não é construído nos holofotes, mas revelado por eles. O que o mundo vê é o resultado, o brilho, a conquista, o sucesso. O que eles não veem, o que nunca vão entender totalmente, é a obsessão que construiu tudo isso, a disciplina diária, o compromisso implacável, o silêncio desconfortável, onde a verdadeira transformação aconteceu. Porque, não se engane, a grandeza não é barulhenta no início. Ela está escondida nas rotinas, nas madrugadas em que ninguém está acordado, nas noites em que todos já desistiram, nas festas que você não foi, nas mensagens que ficaram sem resposta, nos momentos solitários em que você escolheu a missão em vez do momento. É aí que começa, silencioso, brutal e belo.
Mas a maioria nunca vai experimentar isso, porque são viciados em serem vistos. Eles desejam mais a aparência de progresso do que o processo real. Querem parecer que estão trabalhando. Você é diferente. Você não precisa da aparência. Você precisa do resultado. Você não precisa da performance. Você precisa da prova. É aí que a sua obsessão é o seu diferencial. Não a do tipo doentio que te esgota, mas a do tipo sagrado. Aquela que se alinha ao seu futuro, à sua identidade, ao seu padrão mais alto. É a versão de obsessão que diz: isto importa mais do que qualquer outra coisa agora, e eu estou disposto a me afastar por isso. Estou disposto a desaparecer por isso. Estou disposto a sacrificar conforto, aplausos, distrações, pela minha evolução. Porque aqui está o que ninguém te conta. Os resultados vão chegar. O reconhecimento vai chegar. As recompensas, o impacto, o poder, tudo vai aparecer, mas apenas se você conseguir manter disciplina por tempo suficiente para sobreviver ao silêncio. O silêncio é o teste, aquele espaço quieto onde nada parece estar mudando. É aí que 99% desistem, porque acham que silêncio significa fracasso. Acham que falta de atenção significa falta de progresso. Mas os disciplinados sabem mais. Eles sabem que o silêncio é sagrado, que no silêncio o trabalho está se multiplicando, as raízes estão crescendo, a mente está se afiando, o corpo está se transformando, a identidade está evoluindo lentamente, invisivelmente, inevitavelmente. Você constrói no silêncio para que depois sua vida faça barulho. E só existe um jeito de fazer isso: obsessão e disciplina fundidas. A disciplina é a estrutura, a obsessão é o fogo. A disciplina te levanta todos os dias. A obsessão te mantém acordado à noite com ideias, visão, estratégia. Juntas, elas te tornam imparável. O segredo é este: você não espera até sentir vontade. Você não treina só quando é conveniente. Você não trabalha apenas quando é fácil. Você se torna o tipo de pessoa que aparece independente de como se sente. Que não pergunta: será que estou com vontade hoje? Mas afirma: é isso que eu sou agora. Porque esse é o segredo para o poder duradouro: identidade. Quando a disciplina se torna reflexo de quem você é, e não apenas do que você faz, tudo fica mais fácil. Você para de negociar, para de deslizar, para de recomeçar sua vida cada vez que uma emoção muda. Sim, no começo vai parecer sacrifício, mas um dia as coisas que você chamava de sacrifício vão parecer padrão, normais, automáticas. É aí que você sabe que chegou. Construa sua disciplina em silêncio. Proteja-a como uma chama ao vento. Guarde-a como a chave do seu futuro, porque é exatamente isso que ela é. Acorde cedo sem postar sobre isso. Leia sem contar a ninguém. Treine forte sem mostrar os resultados. Construa habilidades quando ninguém estiver pedindo. Desapareça na sua obsessão e reapareça quando tiver construído algo inegável. Deixe que os outros se perguntem para onde você foi, que questionem seu silêncio, que pensem que você desistiu, até verem no que você se tornou. Porque no fim, eles verão a transformação, sentirão a força, perceberão a sua presença e saberão que você não apenas falou sobre construir algo, você construiu silenciosamente, implacavelmente, obcecadamente. Esse é o jogo que a maioria nunca vai jogar, e é por isso que a maioria nunca vai subir. Você não precisa que o mundo acredite em você, só precisa da disciplina para construir sem eles. Chega um ponto no caminho do crescimento silencioso em que você para de sentir necessidade de explicar, não por orgulho, mas por paz. Você para de atualizar o mundo sobre cada passo. Para de tentar justificar as longas horas, os eventos perdidos, o silêncio. Por quê?
porque finalmente entende que resultados falam uma língua que o mundo não consegue ignorar. Deixe que os outros falem, que postem, que façam show, que finjam. Você escolheu um tipo diferente de poder, o tipo que não transmite cada esforço, mas deixa o resultado contar a história, porque aqui está a verdade. A voz mais alta na sala, muitas vezes, é a que conquista menos. O verdadeiro poder não precisa gritar, não precisa provar, não precisa de atenção. O verdadeiro poder simplesmente é. Veja, quando você constrói a si mesmo em silêncio, algo incrível acontece. Você cresce sem interferência, evolui sem opinião alheia, treina nas sombras, longe do barulho. E essa solidão te dá algo raro: clareza, foco, liberdade. Você não está mais preso à percepção, não está criando uma narrativa, está criando resultados. E quando esses resultados chegam, eles têm um impacto diferente, porque ninguém viu o trabalho, ninguém esperava a sua ascensão, ninguém teve tempo de formar opiniões, porque você estava ocupado demais, se tornando inegável. É aqui que a maioria se confunde. Eles correm atrás de percepção, não de performance. Querem ser vistos trabalhando mais do que querem vencer. Postam fotos da academia, mas pulam repetições. Falam sobre disciplina, mas só praticam quando é conveniente. Desejam respeito, mas não conquistaram resultados. Você não. Você constrói do jeito oposto. Fica quieto, mantém a cabeça baixa, deixa o seu trabalho, o seu físico, o seu negócio, a sua energia falarem por você. E quando as pessoas finalmente percebem, quando começam a perguntar como você fez, você não precisa dizer nada. Elas vão ver, vão sentir, vão saber, porque resultados eliminam todas as dúvidas, silenciam críticos, apagam fofocas, dissipam mal-entendidos. Você não discute com resultados, não debate transformação. Você testemunha, e a única maneira de chegar lá é permanecer comprometido quando ninguém está olhando. Treine forte, mesmo sem aplausos. Trabalhe até tarde, mesmo que ninguém entenda. Leia mais. Descanse melhor. Estude por mais tempo. Execute sem precisar de reconhecimento. E aqui está algo que muitos não percebem. Quanto mais você adia a necessidade de reconhecimento, mais poderoso se torna, mais perigoso se torna. Porque, enquanto outros são viciados em feedback, você construiu uma bússola interna. Aprendeu a se mover sem aplausos. E isso te torna inabalável, porque quando os elogios acabam, e eles vão acabar, você continua. Quando o apoio some, e ele vai sumir, você continua construindo. Quando ninguém bate palmas, você permanece consistente, porque seus padrões não foram definidos pelo mundo, foram definidos por você. Deixe que subestimem você. Deixe que esqueçam o seu nome. Deixe que te descartem. Tudo isso é combustível, porque quando você finalmente aparecer, quando o produto, o resultado, a transformação estiverem prontos, não será você dizendo: "Olha o que eu fiz"? Será o trabalho dizendo: "Isto é quem eu me tornei". E esse silêncio, essa dominância quieta, é isso que vão lembrar. Então continue. Deixe que seus resultados falem tão alto que ninguém jamais questione seu silêncio novamente. No mundo que você está construindo, energia é a sua moeda mais valiosa. Não é tempo, não é dinheiro, não é status. Porque, sem energia, nenhuma dessas coisas importa. Você pode ter o melhor plano, a visão mais clara, a estratégia mais afiada. Mas, se a sua energia estiver fragmentada, distraída ou drenada, você não vai executar. Vai hesitar, vai duvidar, vai desacelerar. E num mundo que recompensa velocidade, foco e clareza, essa demora é fatal. Então vamos deixar claro.
Se você está sério sobre construir a si mesmo em silêncio, precisa começar a proteger sua energia como se o seu futuro dependesse disso. Por que depende? Isso significa fazer escolhas difíceis. Dizer não mais vezes do que diz sim. Significa cortar laços com pessoas que te drenam, mesmo que as conheça há anos. Significa silenciar distrações que roubam seu foco, mesmo que sejam populares, viciantes ou que todo mundo adore. Você não é todo mundo. Você está se tornando algo raro. E pessoas raras se movem diferente. Comece a se perguntar todos os dias: isso adiciona à minha energia ou tira dela? Esse único filtro vai mudar a sua vida. Porque as coisas que mais drenam você muitas vezes se disfarçam de normais. A rolagem infinita nas redes, o papo furado, ou só mais um episódio. Discussões que não levam a lugar nenhum. Comparações no Instagram. Esses hábitos parecem pequenos, mas estão roubando a sua grandeza uma hora de cada vez. E o pior, você nem percebe, até ser tarde demais. Até sua mente estar turva, sua motivação ter sumido, sua chama ter apagado. E você se perguntar: por que eu estou me sentindo assim? A resposta nem sempre é excesso de trabalho. Muitas vezes é pouca finalidade e barulho demais. Como eliminar isso? Criando limites e aplicando-os sem hesitar. Não porque você é arrogante, não porque se acha melhor, mas porque entende algo que os outros não. Você está construindo. Construtores não deixam a planta do projeto na chuva. Construtores não deixam qualquer um entrar no canteiro de obras. Construtores não respondem a cada mensagem, não reagem a cada opinião. Eles estão ocupados demais erguendo a estrutura. E esse foco é sagrado. Proteja sua mente como um templo. Guarde os portões. Seja seletivo com a informação que consome. Se não constrói você, não deixe entrar. Se não te alimenta, deixe ir. Isso não significa se fechar do mundo. Significa agir com intenção. Parar de estar disponível para o que não importa. Parar de gastar tempo tentando explicar sua visão para quem está comprometido em não entendê-la. Algumas pessoas não vão entender o que você está fazendo. E isso é ótimo. Elas não têm que entender. Elas não precisam entender. Deixe que falem, que adivinhem, que duvidem. Cada minuto gasto tentando convencê-las é um minuto roubado do seu futuro. E você não pode se dar ao luxo de perder isso. Sua energia é para construir, para crescer, para se manter afiado, claro e implacável na sua busca. Então, repita comigo. Eu não explico a mim mesmo para quem não ouve com intenção. Eu não dou energia a coisas que não a multiplicam. Eu não desperdiço foco com distrações disfarçadas de urgência. De agora em diante, minha energia é sagrada. Eu a protejo, eu a preservo. Eu a multiplico com disciplina, ambiente e intenção. Porque o homem que controla sua energia controla sua direção. E o homem que controla sua direção controla o resultado. Deixe o mundo se desgastar perseguindo atenção, discutindo, reagindo, performando. Você fique quieto, fique centrado e construa. Há uma razão pela qual o mundo te subestima agora. Eles não veem o fogo que você está acendendo no silêncio. Eles não ouvem as conversas que você tem consigo mesmo às 2 da manhã. Eles não sabem dos sacrifícios, das madrugadas, das noites em que você se manteve disciplinado enquanto ninguém olhava. E é exatamente assim que deve ser, porque poder construído no escuro é o tipo de poder que dura. Esforço silencioso não precisa de permissão, não precisa de aplausos, só precisa de propósito. E quando você carrega esse propósito dia após dia, em silêncio, com foco, com execução implacável, começa a se tornar alguém que não precisa mais falar. Seus resultados falam por você. Sua evolução é a sua resposta. Sua presença se torna inegável.
Então, não se preocupe se não estão te vendo agora. Não corra para provar nada. Não desperdice sua voz tentando ser ouvido em lugares que nunca entenderiam sua visão. Apenas continue colocando tijolos. Continue empilhando hábitos. Continue refinando os detalhes de quem você está se tornando, porque eventualmente eles vão ver, e quando virem, não será porque você contou, será porque a vida que você construiu ficou impossível de ignorar. Deixe que o seu silêncio seja o seu escudo, que o seu progresso seja a sua prova, que a sua disciplina coe mais alto que qualquer anúncio. Você não precisa de aplausos, não precisa de compreensão, só precisa de uma coisa: continuar se movendo. Construa silenciosamente, para poder se erguer poderosamente. E se você está trilhando esse caminho, se sente algo mudando dentro de si, saiba, o que você está construindo no escuro está prestes a sacudir o mundo. Isso não é o fim. Isso é a fundação. Ainda há mais para desbloquear, mais para refinar. E se você está sério sobre continuar nessa jornada, não apenas assista, comprometa-se, porque estamos só começando. Até lá, mantenha o foco, mantenha o silêncio e continue construindo.